Olá, pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui de novo para falar sobre um tema que a gente fala, mas que é tão difícil de realmente entrar na cabeça das pessoas, que é sobre ordem, hierarquia, uma das leis sistêmicas que Bert deixou aí pra gente escritas, né? E o que me inspirou a fazer esse vídeo, na verdade, eu já queria ter feito há mais de um mês, mas a vida da gente, uau, né? Esse final de ano é uma loucura, acabou não dando tempo. Então dei essa parada agora, porque eu ouvi uma frase assim. Uma pessoa disse que sua amiga viu muitos vídeos na internet, procurou material por aí, e a amiga disse assim: Olha, eu percebi, eu descobri que eu não preciso perdoar os meus pais por tudo que eles fizeram. Que tudo bem se eu não os perdoar. A minha reação imediata foi, sim, claro que ela não precisa perdoar, porque ela não pode, de início, ter o julgamento a qualquer atitude dos pais que seja. E aí a gente tá falando, e eu quero reforçar, eu quero bater nessa tecla, porque olha, gente, dos atendimentos que eu faço, a grande maioria, as questões, elas estão relacionadas à ordem. As pessoas não conseguirem entender qual é o seu lugar dentro do sistema familiar, não conseguirem entender a hierarquia da vida, a hierarquia não só dentro do sistema, mas a hierarquia da vida. Então, por isso eu faço questão de reforçar esse vídeo como meu presente de fim de ano para vocês. Possivelmente não vai ter tempo de fazer outro vídeo, então eu faço questão de deixar esse tema assim bem reforçado, gente. Perante a vida, a gente sempre vai ser pequeno, ponto. Tá? Esse é o primeiro detalhe que eu acho importante a gente reforçar. Perante os nossos pais, também. Então, esquece essa coisa de você achar que você tem que perdoar pai e mãe. Você não tem direito de julgar pai e mãe. E se você ouviu alguma coisa por aí que Bert escreveu que você não deve perdoar, deleta, esquece, quem falou enlouqueceu, ou provavelmente você leu e não entendeu direito, porque Bert jamais escreveu nada nesse sentido. O ensinamento da ordem e da hierarquia é muito simples, eu vou repetir mais uma vez. Os que vêm primeiro têm preferência sobre os que vêm depois. E quando a gente fala na relação de pais para os filhos, isso é fortíssimo, mais forte do que nunca. Eles vieram primeiro, você só tem sua vida porque eles permitiram. A sua mãe podia ter escolhido te abortar, a sua mãe podia ter escolhido qualquer coisa, mas você nasceu. E para você nascer, então, ela disse sim para a vida, ela e o seu pai. E isso só isso não te dá o direito de ter qualquer tipo de julgamento ou qualquer tipo de reivindicações para os seus pais, né? Às vezes as pessoas chegam com a lista assim: ah, não, porque meu pai e minha mãe deviam ter feito isso. Quem falou? Onde está escrito que seus pais deveriam ter feito isso ou aquilo por você? Gente, sim, é muito legal a gente ver sistemas, ver famílias onde os pais realmente são amorosos, onde os pais realmente fazem bastante, o máximo que podem pelos seus filhos, não é verdade? E tem pessoas que têm um destino mais leve. Fazer o quê? Que nascem em famílias que já são mais amorosas, que nascem em famílias onde os pais têm condições de fazer mais. Mas uma coisa importante que fique claro para você: sempre os seus pais vão ter feito o máximo que eles podiam, dentro da condição deles. Não apenas sociocultural, socioeconômica, não, isso é secundário, é pano de fundo. Eles fazem o máximo que eles podem dentro da história deles. Então, já aconteceu de eu ter pessoas à minha frente querendo cobrar que uma mãe fosse mais amorosa. Mas aí você pergunta, como foi a sua mãe com os pais dela? Ah, não, minha avó morreu, minha mãe
era um bebezinho. A sua mãe não recebeu esse amor de mãe. E não porque sua avó não quisesse, porque a sua avó também não pôde. Por alguma questão, isso, se a gente vai ficar olhando lá atrás, a gente consegue entender de onde vem isso. Mas não importa muito de onde vem, o que importa que você entenda é que os seus pais, especialmente a gente toca sempre no mãe, porque as pessoas cobram muito da figura da mãe, né? Meio que santificam a mãe, como se a mãe tivesse que ser santa e fazer tudo perfeito. E nós consteladores, a gente sempre reforça para as pessoas, e para você, eu vou reforçar agora esse recado, a sua mãe é um ser humano, assim como você, cheio de defeitos e que também erra. E que faz o máximo que pode dentro das condições que ela tem. Então, se uma mãe não recebeu o amor de sua mãe no passado, porque ou perdeu muito cedo, ou porque a mãe não podia mesmo dar por outras questões, como ela vai poder ser amorosa do jeito que você gostaria que ela fosse? Então, só o fato de você ter recebido a sua vida é para você reverenciar para sempre. Então, é importante, antes de mais nada, que a gente entenda isso e que integre isso no nosso coração. Não é sobre perdoar pai e mãe, porque, gente, desculpa, mas isso é... Eu não vou falar o palavrão que me veio aqui. Isso é... Não tem nem que palavra para explicar o que é isso. Não é sobre perdoar, não nos cabe isso. É sobre olharmos para tudo do jeito que é, como bom, com ruim, e integrarmos, darmos um lugar aqui dentro. Isso é tomar os pais. É integrar do jeito que é, com todas as qualidades e com todos os defeitos. Então, se você quer realmente seguir numa vida próspera, com relacionamentos prósperos, com um trabalho próspero, com saúde próspera, por favor, entenda isso quanto antes, né? Então, as pessoas às vezes desenvolvem doenças e você vai olhar o que está por trás das doenças, especialmente, por exemplo, doenças autoimunes, enfim, você vai olhar o que está por trás disso, tá um não conseguir tomar os pais. Então, se você não consegue tomar, integrar, dar lugar no seu coração para os seus pais do jeito que eles são, me diga, como você vai conseguir tomar a vida? É óbvio que você vai ter doenças, é óbvio que você vai se boicotar, é óbvio que você vai ter dificuldades profissionais, é óbvio que você vai ter dificuldades. Você não conseguiu dar um lugar, se você não conseguiu honrar, você não conseguiu reverenciar quem te deu a vida, todo o resto que você tente fazer nela vai ficar capenga. Talvez você até consiga ter sucesso profissionalmente, mas eu sempre digo que sucesso não se mede pela posição que você ocupa ou por quanto você ganha. Sucesso se mede por o quanto você é feliz fazendo o que você faz, quanto você de fato acorda feliz. Ou você vai ser aquela pessoa que vai chegar no trabalho, não vai respeitar a hierarquia também. Aí eu escuto das pessoas assim, mas os tempos mudaram. Essa coisa da hierarquia vertical já não existe. Hoje se faz organograma colmeia, Eu não tô falando nada contra isso. Mas é preciso que as pessoas entendam que elas têm uma instituição onde elas trabalham, uma empresa, seja o que for, onde elas trabalham, que está dando essa vida profissional. E precisa ser honrada. E precisa ser reverenciada e integrada, assim como pai e mãe, com o que tem de bom e com o que tem de ruim. E assim também é como a gente tem que olhar dentro de uma empresa, por exemplo, no nosso trabalho, para quem veio antes do que a gente. Aí eu escuto pessoas dizendo, mas eu sou mais inteligente, aquela pessoa está lá há 10 anos e eu em 2 meses de empresa já consegui fazer o que aquela pessoa não conseguia. Ela está lá há 10 anos. Por alguma boa razão, ela permanece há 10 anos naquele lugar. E antes da gente se colocar como grande perante essa pessoa e colocá-la como pequena, quem sabe a gente começa a olhar para o que me impede de realmente conseguir olhar para a ordem, para a hierarquia e respeitá-lo. E de que forma isso tem refletido na minha vida. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês de final de ano. Respeitem ordem, respeitem hierarquia e, por favor, leiam Bert certo. A minha professora Isabela Couto, ela sempre fala, né,
e não só a Isabela, outros professores que eu tive sempre falam que de fato ler Bert não é tão simples, não é tão simples mesmo. Não só porque a linguagem não é tão simples e a gente não está acostumado com a linguagem de constelação, por exemplo, quando começa a tomar contato, mas especialmente porque o que a gente está lendo vai mexendo com a gente e vai mexendo em lugares às vezes que a gente não gostaria tanto de estar fazendo essa mexidinha, não é verdade? Mas então é importante que antes da gente verbalizar qualquer ensinamento que a gente ache que compreendeu, que antes da gente sair falando para as pessoas o que Bert disse ou não disse, que a gente tenha muita consciência, muita responsabilidade do reflexo que isso pode estar levando à vida de outras pessoas, tá bom? Eu desejo a vocês um ótimo final de ano. 2019 foi um ano intenso, maravilhoso, e que 2020 a gente possa lembrar que antes dele veio 19 e olhar com muito respeito para tudo que ocorreu no ano anterior. Um ótimo fim de ano para vocês, cheio de ordem, harmonia, amor, pertencimento. Até mais, gente!